Paranga. Então, como de costume, hoje é o aparecimento de Srimati Radharani, mas é dia do nosso Bhagavad Gita semanal. Então, vamos ler o Bhagavad Gita, comentar um pouquinho em cima do significado de Srila Prabhupada e vamos falar também mais um pouquinho de Srimati Radharani, que de manhã já lemos um passatempo e já ouvimos sobre Srimati Radharani. O verso que os devotos estão dando normalmente é o verso 40. O último foi o 39. Resumo do conteúdo do Gita, capítulo 2. Vamos lá, sempre acompanhando o Srimad Bhagavad Gita como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimati Radharani ki Jaya. Neha Vikramana Shosti Neha Vikramana Shosti. Pratyavayo Navidyate Pratyavayo Navidyate. Swalpamapyasya dharmasya Swalpamapyasya dharmasya. Trayate mahatho bhayat. Trayate mahato bhayat. Tradução, vamos repetir, por favor. Neste esforço, não há perda nem diminuição. Não há perda nem diminuição. E um pequeno progresso neste caminho. E um pequeno progresso neste caminho Pode proteger a pessoa. Do mais perigoso tipo de medo. Do mais perigoso tipo de medo. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravidam, Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Ki Jaya. A atividade em consciência de Krishna, ou agir para o benefício de Krishna, sem exigir em troca o gozo dos sentidos, é a mais elevada qualidade transcendental de trabalho. Trabalho primordial de Srimati Radharani. Não há impedimento para tal atividade. Mesmo que tenha sido apenas um pequeno começo, tampouco pode-se perder este serviço em etapa alguma. Qualquer trabalho iniciado no plano material deve ser completado. Caso contrário, toda a tentativa se torna um fracasso. Se você não concluir, você não recebe, né? Se você não concluir, você não recebe. Com Krishna não, você recebe sempre. Mas qualquer trabalho iniciado em consciência de Krishna, tem efeito permanente, mesmo inacabado. Portanto, quem executa esse trabalho não sai perdendo, mesmo que seu trabalho em consciência de Krishna esteja incompleto. 1% feito em consciência de Krishna produz resultados permanentes, de modo que se começa em seguida a partir do ponto de 2%, enquanto a atividade material
sem um sucesso de 100%, não dá lucro. A Djamila cumpriu seu dever com alguma porcentagem de consciência de Krishna. Mas, pela graça do Senhor, o resultado que ele obteve no final foi de 100%. A este respeito, há um belo verso do Srimad Bhagavatam 1.5.17. Famoso também. Japlaswadharman charanam bhujam hare bhajam mapako tatpatetato jadi yatrakva bhadram abudam mushyakim qual vartatu vabhajatam swadharma. Se alguém abandona seus deveres ocupacionais e age em consciência de Krishna, e então cai sem completar seu trabalho, que tem ele a perder? E que ganhará alguém se executar perfeitamente suas atividades materiais? Ou, como dizem os cristãos, que adianta um homem ganhar o mundo todo, mas perder sua alma eterna? As atividades materiais e seus resultados cessam quando o corpo acaba. Mas o trabalho em consciência de Krishna nos traz de volta à consciência de Krishna, mesmo após a perda do corpo. Temos pelo menos a certeza de que, na próxima vida, vamos nascer de novo como ser humano, ou na família de um grande brahmana culto, ou numa rica família aristocrática. Condições essas que nos darão mais uma oportunidade de elevar-nos. Esta é a qualidade única do trabalho feito em consciência de Krishna. Magyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshururitanjana Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swaparantikam He Krishna Karuna Sindhu Jina Bandhu Jagatpate Popesha Upika Kantarada Canta Namushrute. Vyavasaya Tivika Nehavikrama Nashosti. Vyavasaya Tivika é incrível, mas é o próximo aqui. É o próximo. Nehavikrama Nashosti. Pratyavayu navidyate swalpam apyasya dharmasya rayate mahato bhaya. Nesse esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso nesse caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Aqui existe um paralelo muito importante para a gente entender, porque a atmosfera do mundo espiritual, as atividades do mundo espiritual, a vida espiritual em si, é a atmosfera de Srimati Radharani. Srimati Radharani. Então, tem gente que reclama, né? Não, porque Maya, não é difícil, mas Maya. Maya é Srimati Radharani. Maya é Srimati Radharani. Srimati Radharani testa as entidades vivas desse mundo material para ver se elas conseguem passar no teste de sinceridade para com a pessoa suprema, o amado único dela, na forma da ilusão, na forma das dificuldades materiais, na forma
das misérias materiais. Em última instância, tudo é misericórdia de Shrimati Radharani. Aí alguém pode ficar pensando o tempo inteiro, que nem muitos evangélicos, né, muitos cristãos. Ah, porque o capeta, não porque o diabo, o capeta. Fala mais do diabo e do capeta do que de Deus e do seu servo predileto para eles, Jesus Cristo. Então, se a gente ficar também o tempo inteiro, Maia, Maia, não, porque Maia, Maia, porque Maia, não, a gente está perdendo tempo, a gente tem que falar de Shrimati Radharani. A gente tem que ouvir o que Radharani dá de bênção, não o que ela dá de dificuldade para testar a nossa sinceridade. E que é bênção maior que essa aqui, né? Que nesse caminho nunca há perda nem diminuição, que seja um pouquinho, já pode ser a causa da nossa salvação, como falou para lá da Maharaja, Tadapa, Dhruva, Martada. O quê? Essa compreensão, se nós tivermos como seres humanos, é a compreensão assim, mais elevada que existe, que eu tenho que ficar no humor do mundo espiritual, porque eu não sou esse corpo, sou algo espiritual. Eu tenho que entrar no humor da atividade eterna da alma, que é serviço transcendental, amoroso, espontâneo a Deus, porque o resto de atividade não leva a nada, só ao encarceramento, à ilusão. Eu tenho que me absorver na atmosfera de Shrimati Radharani, não de Maia. É ela mesma. Porque olha quanta bênção. Um pouquinho que alguém faça, um pouquinho de luz que alguém tenha para sair dessa busca dos pumartas materiais e se entrega corretamente. Radha Maharaj falava isso para os amiguinhos dele ali na escola. Desde os 5 anos de idade. O Maracharya Pragye. Deve-se começar esse entendimento na mais tenra idade, enquanto está novinho ainda. Não se pode perder tempo. Então, vamos perder tempo agora depois de velhos, depois de grandes. Entender o quê? Que a ocupação eterna da alma é a única religião verdadeira. É o Sanatana Dharma. Então nós temos que executar essa atividade que é a religião eterna. E não Dharma, Artha, Kama. A busca de desenvolvimento econômico. Religiosidade material. Ocupação material. Desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos. Dharma Bhagavatamika. Se a gente ficar um pouquinho executando Dharma Bhagavatamika, a atividade eterna da alma no mundo espiritual, Shrimati Radharani dá tanto valor para isso, acha isso tão importante, que isso aí pode ser a causa da nossa salvação, porque por um momento, por isso que somos conhecidos como Tatashta, a diva, a alma caída nesse mundo material. Porque a alma às vezes faz um pouquinho de serviço, fica aí Antaranga Shakti. É Dharma Bhagavatamika, é Sanatana Dharma. Mas a maioria das vezes se mantém em Bahiranga Shakti, na energia externa de Krishna, que é Radharani, Maya. Por isso que ela é conhecida como marginal. Marginal é assim, uma hora está dentro da cadeia, depois está fora. Depois entra tudo na cadeia, depois de novo fora. Mas isso aí tem que acabar de uma vez por todas. Isso aí tem que acabar de uma vez por todas. E quem que acaba com isso de uma vez por todas? Shrimati Radharani. Shrimati Radharani. O exemplo é dela. Nós temos que servir Krishna como ela serve. Como ela serve. Ela é a serva predileta de Krishna. Ela é a potência do prazer de Krishna. Nós somos energias devocionais de Krishna. Nós temos que aprender com a potência do prazer de Krishna
como energias também de Krishna, potências de Krishna, servir Krishna. E isso é tão verdade e é tão transcendental a essa existência material que é aqui, ó, a atividade em consciência de Krishna, Prabhupada começou o significado assim, ou agir para o benefício de Krishna, sem exigir em troca nada, né? Gozo dos sentidos, é a mais elevada qualidade transcendental do trabalho. Dharma Bhagavatamiha. Isso aí quem pode fazer com consciência, tirar proveito mesmo, é só o ser humano. Do Labama no Sanjama, mas é difícil nascer como ser humano. E agora nascemos. E não temos nada a perder. Tadapa Dhruva Marta Dan, Pratyavayola Vidyate. Nunca há perda nem diminuição desse caminho. Um pouquinho que a gente fizer pode ser. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Pode nos livrar do pior perigo, do pior medo, que é o medo da hora da morte, que é também o perigo de perder a vida humana e deslizar, inclusive, para os planetas infernais. Esse trabalho nos livra disso. Porque ele é absoluto, ele é transcendental, porque ele é a realidade da existência da alma. No mundo espiritual, se ele é executado aqui, olha o que ele pode fazer com quem executa. Além de que você só está somando. Isso aí ninguém vai perder. Prabhupada sempre dava esse exemplo, que é bom a gente repetir. Você pode ser um grande matemático nessa vida aqui, por exemplo, um grande matemático. Mas esse grande matemático, porque isso se perde, ele abandona esse presente corpo, nasce de novo, quando ele nascer de novo, ele vai ter que aprender de novo, nada mais, nada menos que 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Imagina, é um grande matemático. Perdeu. Porque isso se perde, porque é material. Mas serviço emocional, você fez 1%, na próxima vida você nasce já a partir dos 2%. Porque 1 você já fez. É muito importante a gente entender isso, muito interessante a gente entender isso. Porque isso aqui só evidencia o poder do serviço devocional. O poder do serviço devocional. Então a gente tem que assim, ser eternamente grato a Srila Prabhupada, aos acharyas, e ao Senhor Chaitanya que apareceu nessa era para nos dar a bênção da possibilidade do serviço devocional puro através do cantar dos santos nomes de Krishna e da execução do serviço devocional propriamente dito, até chegar no nível de serviço devocional puro, de amor puro por Deus, de cantar puro dos santos nomes de Deus, das glórias de Krishna, e assim por diante. É muito importante a gente entender isso. Muito importante. Porque quem chegar aí não tem mais continuidade dentro dessa atmosfera de Srimati Radharani no teste, como Maya, na ilusão. Então, volta ao lar, de volta ao Supremo, para a nossa Swabhava original, nossa posição constitucional eterna no mundo espiritual como servo amoroso de Krishna. Não importa qual é a raça. O que importa é que qualquer raça arácica é doce. Não importa. Então, vejam só como nós devemos depender de Srimati Radharani. Aprender com Srimati Radharani. Srimati Radharani é completamente, mas completamente assim, ocupada em dar prazer para Krishna. Essa é a atividade mais elevada de qualquer um. A mais elevada que existe. O Skanda Purana fala que
Existem milhares de golpes. Todo mundo quer ser uma golpe, né? A golpe é apaixonada por Krishna, portanto, ela prova esse amor através do serviço. Se é golpe? Se é golpe, como que você serve Krishna? Como que você está absorta no humor de Srimati Radharani? Com atividades materiais? Com ocupações materiais? Não. Então espera aí. Então, isso aí é falácia. Isso é papo furado. Isso é papo furado. Porque uma golpe só está meditando em como satisfazer Krishna. Só está ocupada no prazer de Krishna. Esse é o humor das golpes. E existem, segundo Skanda Purana, milhares de golpes. Dentre essas milhares de golpes, existem 16 mil que são the best, as melhores. 16 mil, segundo Skanda Purana. Dentre essas 16 mil, existem 108 que são assim, mais ainda, as 108 golpes. E entre essas 108 existem as Ashtasakis, as 8 que são as mais. E dentre essas 8 aí tem 2. Que são aquelas mesmo que Krishna não sabe viver sem elas. Chandravali e Radharani. E dentre essas 2 aí, Radharani é a primordial. Então, como é que faz? Você que gosta de lembrar nos Radhastanis o verso do Brihat Gautama Tantra aqui, não tem nenhum verso, eu ouvi pelo menos, que esclareça melhor quem é Srimati Radharani do que esse verso aí. Devi Krishna Mai Prokta. Radhika Para Devata. Sarva Lakshmi Mai Sarva. Kanti Samohini Para. A transcendental deusa Srimati Radharani é o complemento direto da Suprema Personalidade de Deus, de Krishna. É o complemento de Krishna. Srimati Radharani ela complementa Krishna. Imagina completar a pessoa suprema. Isso quer dizer Devi Krishna Mai Prokta. Radhika Para Devata. E ela é a Sarva Lakshmi Mai Sarva. A figura central dentre todas as Lakshmi. Existem milhares de deusas da fortuna, as Lakshmi. Mas Srimati Radharani é a principal dentre todas as deusas da fortuna. Porque ela é dotada de um poder, de uma potência, de uma força, de um encanto que nenhuma outra tem. Radhika Para Devata. Krishna Devi Mai Prokta. Ela é capaz de atrair até a todo atrativo a suprema personalidade de Deus. Até Krishna, que é o todo atrativo, se atrai por Srimati Radharani. Se atrai por Srimati Radharani. É cativado por Srimati Radharani. Kanti Samohini Para. Portanto, Srimati Radharani é a potência primordial é a potência interna de Krishna, potência interna, é a potência
interna, primordial da Suprema Personalidade de Deus. Isso é Srimati Radharani. Isso é Srimati Radharani. Então, às vezes, como nós estamos vivendo no movimento Santa do Senhor Chaitanya, né, através da ISKCON do Srila Prabhupada, é muito comum a gente falar, porque o Senhor Chaitanya é Krishna e Radharani. Não, quando o Senhor Chaitanya estava aqui, há 540 anos atrás, Srimati Radharani estava aqui também. Ele é mesmo, mas ela estava aqui. Como quem? Gadadhara Pandita. Tanto é que Kavi Karnapura descreve Krishna e Radharani em Navadvipa executando esse passatempo, o mesmo passatempo, porque Krishna e Radharani estão juntos na lila de Vrindavana, há 5.000 anos atrás, 5.000 e poucos anos atrás. E quem é Gadadhara Pandita? É Srimati Radharani que estava lá com Krishna. É Gadadhara Pandita. Então, Kavi Karnapura chama essa lila executada por Krishna e Radharani em Vrindavana, e repetida em Navadvipa, como Gaura Gadadhara. Gaura Gadadhara. E para se ter uma ideia Krishna tem passatempos ilimitados e de maneiras desconcertantes, né? Por isso que a gente precisa estudar os passatempos de Krishna, ouvir constantemente para a gente ir entendendo e não se esquecer deles. Porque só de ouvir as atividades transcendentais de Krishna, alguém se salva dessa roda do samsara, volta ao lar, de volta ao supremo. Então, a importância disso. Só ouvindo a gente desenvolve apego, e só desenvolvendo apego a gente quer servir. Amor é convivência. A gente convive com os devotos que amam Krishna, a gente convive com Krishna. E a gente vai desenvolvendo amor e apego por Krishna, porque esse é o humor. Esse é o humor dos Rasika Bhaktas, né? Que não tem nenhuma outra atividade, nenhum outro segmento nós vamos encontrar. E nenhum outro. Vamos encontrar isso entre os piedosos, karma, entre os karmakandis. Não vamos encontrar isso entre os jnanis e nem entre os yogis. Nós vamos encontrar isso só entre os Vaishnavas puros, os Bhaktas, os Rasika Bhakta, essa doçura, esse sentimento, só entre devotos puros e autênticos do Senhor. Porque essa é a natureza de Srimati Radharani. Então, Gadadhara Pandita, embora ele fosse novo ainda, né? Quando o Sr. Chaitanya saiu desse mundo, o Sr. Chaitanya entrou na deidade de Tota Gopinata, Gadadhara Pandita tinha 48 anos, era novo ainda. Mas ele ficou tão, assim, no humor de separação, ele ficou tão sofrido com a ausência do Sr. Chaitanya aqui, que ele servia a deidade de Tota Gopinata, mas ele ficou como se fosse, ele era novo, 48 anos, mas ficou como se fosse um velhinho, já um velho, ele não conseguia colocar a mais, assim, levantar os braços para pôr a guirlanda em Tota Gopinata. Mas adivinha o que aconteceu? Tanto é que todo mundo sabe, Tota Gopinata é a única deidade que fica sentada sempre. Ela abaixou, ela sentou para ele poder colocar a guirlanda nele. E depois, também, o próprio Gadadhara Pandita também se funde na deidade de Tota Gopinata. Radharani. E cada item que a gente ouve é sempre o quê? Serviço. Sempre serviço.
Então o Prabhupada falou uma máxima que a gente tem que levar isso como nosso lema. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Se não servir, é porque não ama. E quem não serve para nada. Bom, acho que é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Ki Jai, Shrimati Radhika, Ki Jai, Shri Radhashtami, Ki Jai.